Bom dia, nós do GNCast estamos aqui para ter uma conversa com os professores de Filosofia e Biologia, Caroline Vilas Boas e Israel Xavier. Bom, para começar, eu queria saber o que é a bioética no ponto de vista filosófico e no ponto de vista biológico. Começo? Vamos lá. Para a filosofia, a bioética é o estudo das consequências das intervenções humanas, das intervenções científicas no mundo humano. A gente sabe que todas as intervenções, todas as ações humanas, elas têm consequências, né? Sim. E aí a gente não pode achar que porque o homem pode manipular a natureza, que ele tem controle sobre a natureza, que todas as ações vão ficar sem uma determinada consequência ou sem uma responsabilidade para o homem. Então isso impacta bastante na vida de todo mundo. Eu acho que na biologia não é tão diferente da filosofia, porque acho que é um assunto que casa muito bem nas duas áreas e tem a ver com isso também, né? A bioética é essa questão, até que ponto, né? Vão as intervenções mais ligadas à vida, né, aos organismos, à natureza, né? Então, até que ponto essas intervenções elas podem ser feitas. Mas é interessante pensar que a bioética ela atua de maneira diferente, por exemplo, em países, né? Tem país que concorda com uma coisa, tem país que concorda com outra coisa. Então, é um tema muito bacana, é um tema que dá muito, assim, dá pra discutir muita coisa, né? Uma coisa, você vai ter um ponto de vista, você vai concordar com alguma coisa, o outro vai ter, mas vamos ali, né? A nossa base é até onde a bioética permite. Porque a bioética, ela mexe tanto com fatores que são universais, que são éticos, como ela também mexe com fatores que são morais, que pertencem a uma determinada sociedade. Então, o que é consenso para um determinado tipo de país ou de sociedade, não é consenso para outro. Quais são os dilemas éticos no uso de células tronco embrionárias? Eu acredito que a questão da célula-tronco, ela entra muito a questão da vida, né? Sim. Então, as grandes discussões, elas vêm com base nisso, assim. Então, o embrião, ele já é um ser vivo? Até que ponto eu vou classificar um embrião como ser vivo? E aí, como o Israel falou, isso vai muito, assim, da cultura, vai muito, assim, do que, né, da própria legislação, essa questão de trabalhar com embriões. Por exemplo, no Brasil não é liberado o estudo de células tronco embrionárias. Sério? Sério. Mas vai muito disso, assim, acho que para as embrionárias, particularmente falando, vai essa questão do princípio do que é a vida, em que momento, né, começa a vida. Sim. Então, acho que o debate maior está em torno disso. Carol, você tinha falado sobre regulamentações e normas. E quem é que cria essas regulamentações? Olha só, se a gente está falando, por exemplo, pesquisa com células-tronco, existem órgãos, né, que vão regular até que ponto pode. Então, como eu tinha comentado, no Brasil não podem ser utilizadas células-tronco embrionárias. Mas, por exemplo, célula-tronco de cordão umbilical já pode, célula-tronco que está na raiz de um dente já pode ser utilizada também. Embrionária, as agências aqui elas não permitem. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para discussões mais, digamos assim, mais intensas, né? Eutanásia, Aborto? o próprio aborto, aí isso também vai para um plenário, né? E aí o legislativo ele também interfere nas votações, se posicionando contra, a favor. E aí é complicado, né? Porque é onde vai entrar também a ciência, ela acaba sendo deixada um pouco de lado e entra muito a questão do achismo, né? Eu voto nisso porque eu acredito nisso. Aí Existem riscos de manipular genes humanos? Se sim, quais são eles? Existe. Existe, né? Porque qualquer manipulação pode gerar consequências, como mutações, né? Então, existe sim, mas a gente também precisa olhar de maneira positiva essa manipulação. Então, hoje em dia, por exemplo, as terapias gênicas, elas estão sendo muito utilizadas. Então, tratamentos de doenças que até então achava-se, assim, impossível de tratar, impossível de ter cura, a terapia gênica, a manipulação, ela está surgindo bastante resultado. Então, vou dar um exemplo, né, por exemplo, marcadores celulares para identificar as células cancerígenas. Isso tudo é manipulação gênica.
descobrir quais são os genes que vão afetar uma pessoa que pode ter um tumor benigno, maligno. Então é uma manipulação, mas é uma manipulação que está sendo positiva, mas tudo isso vai ter que ser testado, né? Hoje, quando a gente vê, por exemplo, no Brasil também isso não é liberado, mas quando a gente vê, por exemplo, casos, vamos dizer assim, os chamados bebês projetados, isso já existe nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos que essa legislação, ela, apesar também da questão que são também conservadores, a legislação para eles ela é um pouco mais aberta nesse sentido, mas lá já se pode escolher a cor do olho que o bebê vai ter, né? A cor do cabelo, né? A cor do cabelo, a altura média que o bebê vai ter. Isso podia ocasionar, tipo, a extinção de alguma característica física? Poderia. Inclusive, lá no plenário dos Estados Unidos, já foi em votação a situação em que eles querem, em aspas, exterminar portadores de pessoas que nascem com... Não exterminar as pessoas, mas descobrir o que causa, por exemplo, a síndrome de Down e ter manipulação gênica para não nascer mais nenhum bebê com síndrome de Down. Síndrome de Down, nanismo... Existe um conceito chamado de eugenia, né? Que significa você escolher aquelas pessoas que têm características para performarem, para viverem melhor, e aí envolve os valores de uma determinada sociedade. A gente não pode esquecer que os nazistas, eles fizeram um processo de eugenia lá no Holocausto. Eles se consideravam superiores, através lá da teoria da raça ariana, e todos aqueles que eram inferiores eram levados para os campos de concentração. É um biopoder, é uma tentativa de você selecionar dentro da sociedade aqueles que se consideram mais aptos e desprestigiar ou até apagar da sociedade aqueles que são considerados os inferiores. A diferença entre manipular genes em células somáticas e germinativas? Tem muita diferença. Uma célula somática por exemplo, uma célula muscular, uma célula da pele. Ela não vai... os genes que estão ali, eles não vão ser passados para as próximas gerações. A partir do momento que é manipulada uma célula germinativa, quais são as células germinativas? O ovócito, né, o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Então, os genes que estão nessas células, esses são passados. Esses são herdados para os filhos, né? Então, essa manipulação ela tem que ser feita com muito cuidado. Carol, você disse que tem células embrionárias que não são permitidas aqui no Brasil. Mas e as outras células? Quais são e elas servem para quê? Não é permitido o tratamento no Brasil com células embrionárias. Mas as células pluripotentes, que são consideradas células adultas, pode. E aí tem vários tratamentos. Por exemplo, tem terapia que é feita para a produção de tecido, né? Quando a gente vê, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de organoides que estão sendo produzidos em laboratórios. Tudo é em base de célula-tronco. Então, para fabricar pele, tecido epitelial, existe o tratamento até para algumas doenças degenerativas, que eles já utilizam célula-tronco. Então, o Brasil, ele caminha mais assim nesse sentido. Tratamento de doenças, né? Essas doenças degenerativas. Tem também o uso de células-tronco para tratar infarto do miocárdio, né? Para produzir, por exemplo, novas células cardíacas. Então, no Brasil é para isso, né? Que também é maravilhoso. Né? Também é maravilhoso. Então, são muito utilizadas. E eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais essas pesquisas e um dia, quem sabe, fazer o uso das embrionárias também. Então esse foi o nosso podcast. Obrigada pela presença, Israel e Carol. E obrigada pela atenção. Até a próxima.